Shalom, shalom a todos, que a paz de Yahushua, conhecido como Jesus, esteja sobre nós. E estou gravando esse vídeo para comentar a respeito desse dito rabino, esse youtuber. O nome dele é Eliyahu Haskell. Eu queria fazer um vídeo comentando a cada ponto que eu discordo dele. Não vou comentar todos, mas os principais. Para mim, o que importa é falar a verdade, que ele não está falando a verdade. Não acredito que ele está sendo honesto, porque por se chamar Rabino, ele mesmo se intitula Rabino, tá, do nome do canal dele, Rabino Eliyahu Haskell, ele é um mestre. É um mestre. Rabino significa mestre em hebraico. Por ele se intitular mestre, ele deveria saber profundamente do que está dizendo. Aqui não sou mestre de ninguém. Estou apenas apresentando alguns dados e eu peço que, por favor, confronte cada coisa do que eu vou dizer aqui. Vocês têm internet para isso, tem o Google, cada um tem a sua Bíblia, cada um tem a sua Torá de verdade na mão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, conforme o vídeo vai rodando. Que este irmão, não tem. O que ele tem, ele dá mais valor, que é a tradição dos seus antepassados, a mesma tradição que o Mashiach, Messias, conhecido como Jesus, foi firmemente crítico em todo o seu tempo aqui entre nós. Então, esse vídeo aqui que ele fez, com o título A Dura Verdade sobre Jesus, que nós não acreditamos nele, no caso ali ele está falando dele e do seu grupo, que são os judeus. Eu não sou judeu, eu não sou cristão, eu não sou nenhum desses títulos. Então, eu vou fazer uma avaliação aqui bastante imparcial, do sentido de pré-narrativa, de narrativa já pré-estabelecidas, encapsulado dentro de uma etiqueta, de um rótulo. Esse é cristão, esse é messiânico, não me interessa. Eu estou aqui para a defesa do Messias, o verdadeiro Messias. Não que ele precise da minha defesa, mas é o mínimo que eu tenho que fazer por alguém que deu a vida por nós, não é mesmo? Então, eu vou dar o play aqui no vídeo dele. Vai ser um vídeo bastante longo. Só o vídeo dele tem 58 minutos. Eu vou descontar o finalzinho ali, que é propaganda para o curso dele. Ao contrário dele, no meu vídeo aqui não vai ter propaganda no final, não estou vendendo nada. Mas eu coloquei a velocidade do vídeo dele vou colocar como 2, tá? E para quem quiser assistir depois do vídeo dele, é só acompanhar aqui embaixo qual que é o minuto que eu estou, se quiser escutar mais devagar. Ou esse vídeo mesmo é só você colocar para escutar mais devagar, né? Só colocar 0,5, vai escutar mais devagar. É óbvio que a voz dele vai ficar muito rápida, a minha vai ficar um pouco mais lenta, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou parando de ponto a ponto que eu acho importante retrucar, contra-argumentar. Retrucar é uma palavra muito feia. Contra-argumentar. Então, Tá, essa aula também vai ser para elevação da alma de Gisele Badislaine, que a Hashem eleve muito a alma dela. Uma pessoa especial, uma pessoa que faleceu esses dias, agora na sexta-feira. Mãe também de 2 alunos muito especiais que foram meus da Yeshivash, Moeli Yitzhak, de Jerusalém, que a Hashem eleve muito a alma dela e que essas palavras de Torá sejam e muito para sua elevação e sucesso no mundo espiritual. Simbora, galera, falar de um dos temas mais polêmicos do canal. Obrigado aí, pessoal. Quase agora, uau, já vai dar 400 pessoas ao vivo. Você que gosta das aulas de Torá, você que curte judaísmo, curte essa aula, compartilha, comenta que você gosta e se inscreve no canal do YouTube Eliyahu Haskell. Simbora pra essa aula. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema, uau, que eu nunca falei em público 5 anos, a não ser um vídeo curtinho de 1 minuto e meio, onde eu falo muito geral. Eu preciso começar me justificando. Eu tenho a obrigação de me justificar para vocês, meus alunos. Bom, como vocês sabem, esse é um tema muito polêmico.
porque mexe mais do que o intelecto com a emoção das pessoas. Eu respeito isso. Né? Muitas vezes, dentro das redes sociais que nós vivemos, é misturado a vontade de ajudar, analisar e adicionar, ferir, machucar, segregar. Vamos ser grupos que se odeiam e não é o objetivo do Torá com você. Duas verdades serão faladas aqui. Eu não posso diminuir uma letra do que a Torá fala sobre o tema, porque eu estou aqui para divulgar a Torá e não a mim mesmo. Isso é muito importante dizer. Eu acho que aqui é uma parte importante para parar e fazer um comentário, né? Muitas vezes, ao longo do vídeo, ele vai falar Torá, embora pouquíssimas vezes ele vai, de fato, falar da Torá. Eu quero deixar claro o que é Torá, primeiramente, né? Torá são o que no cristianismo é conhecido por uma palavra grega, não sei porquê, né? Mas a Torá são os 5 primeiros livros que a gente chama de Bíblia, que chama Pentateuco, no meio cristão, em português. Acho que acredito em várias línguas, tem apenas as suas variações de sotaque para falar Pentateuco, mas a Torá basicamente são 5 primeiros livros, tá ok? Quando ele está falando aqui Torá, ele não está realmente falando de Torá na maior parte das vezes. O que ele está falando é o que é conhecido no judaísmo como Torá oral. A Torá oral, inclusive, ela tem vários nomes, né? A Torá oral ela pode ser chamada de Talmud, ela pode ser muitas vezes chamada de Gemará, Mishnah, tem também a versão Zohar, ou Zohar, quer dizer, Kabbalah. Enfim, você vai achar muitos nomes para o que eles chamam de Torá oral, que não deixa de ser o maior telefone sem fio de toda a história do planeta. Ao longo de milhares de anos, um foi falando para o outro, falando para o outro, falando para o outro, cada um foi aumentando um ponto, cada um foi colocando a sua sabedoria. Isso é uma coisa que o judaísmo gosta muito de prezar, é a sabedoria dos seus sábios. Eles falam os nossos sábios, os nossos sábios, os nossos sábios o tempo todo. E quem conhece o Evangelho, quem conhece a história do Messias, conhecido como Jesus, sabe o quanto ele criticava a respeito disso. Enfim. Então saiba disso. Na hora que ele estiver falando Torá, eu vou tentar lembrar, né, a cada momento, mas não é Torá que ele está falando, ele está falando do Talmud. O Talmud foi escrito algumas centenas de anos, né, 300 anos para mais, depois do Mashiach, né, vamos chamar aí da Era Comum ou após Cristo, né, como é conhecido no calendário gregoriano. Então, um papel aqui, e o meu papel é falar da Torá. Então eu quero deixar claro para todos vocês que são telespectadores, ou que baixam depois as aulas para ouvir em MP4, dizer o seguinte, MP3 acho que no caso, dizer para vocês o seguinte: eu respeito todas as crenças. Quando você tem a verdade, que é a Torá, você não precisa diminuir ninguém, você não machucar nem ofender ninguém. Mas acho que ainda preserva-se o direito de todos os seres humanos pensarem diferente, trazerem uma análise da Torá. Então quem gosta do assunto, assista. Quem já acha que vai se estressar, não, como assim estão falando? O mundo pensa diferente, está? Só para adicionar com relação ao que eu já te falei. A Torá são 5 livros e a Torá realmente é a verdade. Não estou aqui para falar contra a Torá. O que eu estou para falar contra é isso aí. Ele fala uma análise sobre a Torá, mas o Talmud é justamente uma análise da Torá. E o que ele está querendo dizer é uma análise sobre a análise da Torá, que é o Talmud, ou a Gemará, ou a Mishnah, ou a Kabbalah, ou qualquer outro nome que você queira dar. Até rimou. Então, vamos seguir. No mundo onde as opiniões são diferentes, aí você assiste ou não assiste, você acha que isso vai te machucar. Mas, dura verdade seja dita em todos os aspectos. Tá? Eu vi muita bomba do começo ao fim. Muita bomba. Vamos começar logo? Pessoal, dada essa introdução que eu já considero parte importante do estilo de Torá, eu quero dizer para vocês quem é Jesus. Quem é Jesus no judaísmo? Quem é Jesus na Torá? Ele foi um judeu que estudou. Quando ele fala quem é Jesus na Torá, lembro que não é na Torá. Na Torá a gente tem muita coisa sobre Jesus, ou o Mashiach, que eles não reconhecem, não só na Torá, que são 5 livros, mas como a Taná, que é os 5 livros, mais os livros, os escritos, os profetas. Ali a gente tem, né, todo mundo conhece Isaías 53, né? Um dos exemplos. Ele também vai citar um exemplo aí no Salmo 22, ele vai falar, que também fala sobre o Mashiach, só que ele não lê o texto inteiro, mas vamos dar sequência. Muita Torá, e que viveu na época da perseguição dos romanos contra o povo judeu, e que depois foi se desenvolvendo, né, as situações, e causou a destruição do segundo templo do Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém.
Quando os romanos estavam perseguindo os judeus, eles estavam querendo matar o Sanedrim, que eram sábios, justos, que participavam, não só intensamente, da vida social judaica naquela geração, estavam conectados com o templo de Jerusalém e o seu trabalho que ali ocorria, bem como com o tribunal rabínico, que tinha como papel julgar o povo judeu. Julgar o povo judeu não é dizer você morre e você vive, não é tomar o papel de Deus, mas é pegar as leis que a Torá deu ao povo judeu e aos seus juízes, como está escrito na Parashá, que eu falei isso muitas vezes por semana da Torá, Shoftim, Veshotim Shein Elecha, que significa que vocês terão juízes e policiais, que são uma espécie também de rabinos, onde vão julgar o seu povo. O povo judeu, vivendo com as regras judaicas, como um tribunal judaico. O Rabi Akiva, talvez o maior rabino, foi o maior rabino do povo judeu. E é dito em nome dele, quer dizer, ele traz isso, que em 70 anos de tribunal, se uma pessoa era julgada à morte, num distanciamento, numa disparidade de 70 anos, já era chamado de tribunal assassino. O intuito de ter sempre a autocrítica, que o objetivo não é sair mandando ninguém para a morte, é consertar, é adicionar, é trazer para cada geração uma sabedoria que vai fazer. Aqui ele fala sobre o Rabino Akiva. O Rabino Akiva, que ele diz que possivelmente é o maior rabino do povo judeu, é sem dúvida um dos nomes mais importantes do Talmud, escrito, a Torá, o Talmud, Torá oral, né? Oral, mas foi escrita. Eles prezam muito, é um dos maiores nomes, uma das pessoas mais importantes do judaísmo, só que ele esquece de dizer num vídeo que ele está falando sobre o Mashiach, o Messias, que ele diz ser falso. Esse mesmo Rabino Akiva, que é tido como o maior rabino, né, possivelmente um dos maiores rabinos do povo judeu, esse foi o rabino que reconheceu um outro rabino chamado Bar Kokhba, que ele mudou de nome, na verdade, reconheceu esse rabino como o Mashiach deles. Vocês podem pesquisar aí no Google, Bar Kokhba ou Bar Kokhba, tá? O nome significa filho da estrela. Esse rabino, ele foi o líder do povo judeu, né? Depois do Mashiach, obviamente, depois o verdadeiro, que eu estou dizendo aqui, o que ele considera falso, numa revolta contra os romanos, o que resultou foi numa violenta derrota que dilacerou Jerusalém, a ponto da cidade ficar completamente irreconhecível. Impossível de se dizer que ali morava alguém, que ali algum dia morou alguém. Como ele disse, né, como o verdadeiro Mashiach disse, né, conhecido como Jesus, não ficou pedra sobre pedra. O verdadeiro Messias, o que ele está chamando de falso, disse que não ficaria pedra sobre pedra. Foi exatamente o que aconteceu na liderança do Mashiach, que liderou os judeus contra os romanos e que foi reconhecido como o verdadeiro Mashiach por esse rabino chamado Rabino Akiva. Só pesquisar sobre o Rabino Akiva e você vai encontrar essa história que eu acabei de dizer, tá ok? Fazer com que o mundo se transforme num lugar melhor, 100% isso. Nesta época dos romanos, perseguindo o povo judeu, e depois dissuadiu e acabou trazendo aí a destruição do segundo templo, existiu uma pessoa chamada Yeshua, o Ben Bandera, que era Jesus. Jesus, na verdade, tinha um nome em hebraico, Yeshua. Yeshua, ou Yeshua, é um nome judaico muito famoso, e que significaria, em uma das interpretações, como salvação. No final, a letra Ain, que é a última letra do nome dele, foi retirada, por causa de um famoso salmo, que o rei Davi diz, e a Kabbalah diz que foi dita em relação ao que iria acontecer com Jesus, que é Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que você me abandonou? E quando Jesus falou isso, ao ser morto pelos romanos, a letra Ain, que a última letra foi tirada. Em vez de Yeshua, ficou apenas Yeshu. Yeshu é o seu nome no final da vida e também uma abreviação, que significa que todos os seus ensinamentos não são judaicos e não têm a ver com o Deus da Torá, de Israel e o Deus que criou o mundo. Ok, vamos mais um passo para a gente entender e sair liberando as bombas. Então, aí ele está dizendo, todo mundo conhece bastante essa frase, né? Meu Deus, por que me abandonaste? A tradução. Em aramaico, não é hebraico, tá? Eli, Eli, lama sabachthani. Esse Salmo 22, eu deveria ter deixado aberto ele aqui, mas ele não interpretou esse salmo da forma correta, porque ele deveria ler o salmo inteiro. Provavelmente ele leu, mas ele quis ler só a parte que interessa, né? Eu peço então cada um aí abra o Salmo 22, não precisa ser agora não, tá? Mas deixa anotado aí, uma nota mental, é fácil, né? 2 patinhos na lagoa. Salmo 22, no final do Salmo 22, lê ele inteiro, vocês vão entender o que eu estou dizendo, mas no final do Salmo 22 está escrito assim: eles virão e proclamarão sua retidão. Quem era reto? A um povo por vir.
somos nós. Pois é o escolhido que agiu poderosamente. Eu acho que ali ele estava falando do verdadeiro Mashiach, não estava, não? Ok. Foguete, bomba nuclear, míssil balístico intercontinental, e a gente vai de acordo com o nível aqui que a Hashem iluminando e der permissão. Que seja também para ele forte essa aula, daria ele em cima. Vou dar mais uma pausa aqui só para lembrar, né? Toda vez que ele fala Hashem, ele está evitando falar o nome verdadeiro do nosso Criador, que aparece mais de 7.000 vezes em toda a Taná. Lembra, Taná é o que é chamado no cristianismo de Velho Testamento, que de nada velho ele tem. Aparece 7.000 vezes, e essas 7.000 vezes a igreja fez o favor de substituir por Senhor. Tá? Então saiba que o nome do nosso Criador, que não é falado em nenhuma congregação cristã, nenhuma congregação judaica. Em judaica eles falam Adonai, que significa Senhor, de certa maneira. A cristã fala Senhor. Mas esse nome aparece 7.000 vezes somente no que é chamado de Antigo Testamento, tá ok? Amém. Época de Roma, época de incerteza. Uma época da qual o povo judeu era perseguido por acreditar em um Deus e todos saberem do que tinha acontecido previamente no Monte Sinai. O povo judeu recebe a Torá, o mundo sabe disso e o mundo se divide numa polarização de Flamengo, Vasco, Corinthians e Palmeiras. Parte do mundo ama o povo judeu, parte do mundo odeia o povo judeu. Não é assim só hoje em dia, era assim também naquela época. E os romanos viram os judeus como um grande obstáculo. Um obstáculo que não o deixavam a dominar com seu paganismo em Roma e de Roma para o mundo. Os maiores impérios do mundo, Roma. Roma se deparou com o povo judeu e começou a perseguir e matar os rabinos do Sanhedrin, que eram rabinos que eram importantes. Um dos rabinos que fugiu foi o Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu a Kabbalah, junto com seu filho Rabi Elazar, para uma caverna. Kabbalah. Lembra de um dos nomes que eu te falei? Isso significa, pessoal, que Deus decretou sobre o povo judeu o tempo de amargura, porque existia ódio gratuito dentro do povo judeu e foi decretada a destruição do segundo tempo. Beleza? Ok, vamos entender passo a passo. Nessa época, existe um casal, como qualquer um, em... Só um instante antes de começar essa história que é muito importante. Óbvio que se você for conversar com um judeu ortodoxo, ele vai falar que existe diferença entre o Talmud, entre a Kabbalah, entre o Zohar, entre a Gemara, que a Gemara é enfim, Mishnah. No fundo é tudo a mesma coisa, tradição do judaísmo. Né? Tradição e tradição. É o entendimento, são estudos da Torá sobre um entendimento baseado numa religião. Basicamente seria a mesma coisa que você pegar os escritos aí de padres, de papas e chamar aquilo de Bíblia. Seria a mesma coisa que isso. Não é a Bíblia, não faz parte da Bíblia, mas o catolicismo, desculpa os irmãos que estão no catolicismo, mas eu não estou aqui defendendo nenhuma congregação, eu estou aqui só para falar da verdade. E a verdade é essa. O católico não lê Bíblia. O judaísmo não lê Torá. Escuta, o judaísmo não lê Torá. O judaísmo lê Talmud. O catolicismo não lê Torá. Não lê a Bíblia, nem a Torá que faz parte da Bíblia. Os 5 primeiros livros. O catolicismo lê os textos do catolicismo. O católico vai à missa, fica naquele levanta e senta, igual os evangélicos, com um papelzinho seguindo ali o roteirinho. Chega em casa, deixa lá aquela Bíblia, alguns, né, nem mais tradicionais, deixa aquela Bíblia lá encostada, em algum salmo aberto, e aí é o mais próximo que ele chega. Ou de vez em quando dá uma lida em alguma coisa, em algum salmo. Basicamente é isso. O evangélico lê a Bíblia, comparado com o católico, mas o evangélico não lê não lê com o coração aberto para saber o que o texto está escrito. O evangélico lê para procurar o texto que reafirma suas crenças. E assim é de basicamente todas as pessoas que seguem alguma religião já pré-estabelecida. Quem pega a Bíblia para ler com o coração aberto consegue perceber que a frase mais dita pelo mundo, Jesus não veio pregar uma religião. Essa, embora o mundo é cheio de mentira, essa é uma verdade. Entre Miriam e Yosef. Miriam e Yosef é um casal de judeus que, ok, ele nasceu na cidade de Beit-Lehem, realmente, nasceu na cidade de Beit-Lehem, e ele nasceu de um relacionamento muito problemático. Porque antes, em Jerusalém, existia um casal que era a mãe, Miriam, Maria em português, e Yosef, José. Eles casaram. Esse Yosef, a Gemara Torá oral,
que inclusive foi escrita um pouco depois da destruição do templo, ou seja, um pouquinho depois da geração de Jesus. Estava muito quente o assunto, estava muito, muito fresco, tinha acontecido. Obrigado aí, pessoal, mais de 810 pessoas ouvindo. Se você gosta do canal, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal do YouTube, ele é o Hask. E o que acontece? Se inscreve no canal dele lá. Olha, ele está começando aí com uma história que ele diz, né, que é da Guemará, e quando ele fala Guemará, ele está querendo dizer que é Torá, mas não é Torá. Vou encher o saco com isso, porque isso tem que ficar muito, muito, muito claro, porque a maioria das pessoas não sabe o que é Torá. E os judeus fazem questão de confundir as pessoas com relação a isso. Ele fala que o assunto estava quentíssimo, mas ele acaba de dizer, eu vou até voltar um pouquinho. Depois da destruição do templo, ou seja, esse Yosef, a Guemará Torá oral, que inclusive foi escrita um pouco depois da destruição do templo, ou seja, um pouquinho depois da geração de Jesus, estava muito quente o assunto. Estava muito quente o assunto. Um pouquinho depois da destruição do templo. O templo foi destruído no ano 70. A Guemará foi escrita lá pelo ano 100. Então são 100 anos depois do nascimento do Mashiach, obviamente dessa história que ele vai contar que é antes do nascimento, como que o suposto romano conheceu Miriam, Maria, conhecida como Maria no cristianismo. A gente está falando de 100 anos de telefone sem fio. Eu não acho que o assunto estava muito quente, mas é o que ele está dizendo, né? Bom, é isso. Basicamente é isso. Estava muito, muito fresco, tinha acontecido. Obrigado aí, pessoal, mais de 810 pessoas ouvindo. Se você gosta do canal, curte, compartilha, comenta, inscreve no canal do YouTube, ele é o Hask. E o que acontece? Eles estavam juntos. A Guemará, que é a Torá oral, que na época foi escrita mais ou menos há 1850 anos atrás, muito próximo da época da destruição do templo, que foi 1960 anos atrás, que este casal tinha um problema. Miriam, ela cuidava de cabelos das mulheres, a famosa Maria, no Novo Testamento. Ela cuidava dos cabelos, ela deixava bonito para festas, ela também trabalhava com lenço, tudo que emperequetava, para deixar a mulher bonita. Esse é o trabalho dela. E Yosef era considerado um homem que pressionava muito a esposa dele. A Guemará conta que ele trancava a mulher em casa porque ela era muito bonita. Uma mulher de beleza extrema. Essa é Maria, Miriam. E trancava ela. E ela ficava muito pressionada a ponto de ter raiva do marido. Uma coisa que existe até hoje em dia, que dirá na época. Acontece que aparece na história um romano chamado Yosef ben Pandera, que existem dúvidas, porque isso não é explicado, o porquê ele tinha o nome Yosef. A primeira interpretação é que ele usou esse nome para conseguir se aproximar de Miriam, para pelo menos dizer, olha, também tem alguma coisa a ver com você, eu sou judeu. E outros dizem que ele teria fingido ter se convertido ao povo judeu. Yosef ben Pandera, Yosef filho de Pandera. E ele conseguiu ir até a casa de Miriam quando era Yom Kippur, o dia mais sagrado do povo judeu. Presta atenção, vocês estão escutando agora a história 100% verídica, factual, de como veio Jesus ao mundo. E o que é Torá? Não é que a Torá opina, é o que a Torá vai te contar agora sobre a sua vida dele. A Torá oral, que não é a Torá, não está no Pentateuco, não está na Torá verdadeira, está no que ele chama de Torá oral, que foi escrita, começou a ser escrita algumas centenas de anos depois do Mashiach. Ele está narrando ali uma novela mexicana, basicamente, né? Ele conta detalhes tão precisos que seria necessário ter uma testemunha ali olhando tudo aquilo acontecer. Ele está dizendo, olha só a novela mexicana, são dois José, ou José, como é conhecido na transliteração em português. Yosef seria um Yosef, que é aquele que prendia a esposa dele, e o outro que seria o soldado romano. Pelo menos foi isso que eu entendi que ele quis dizer. São dois Yosef, né? Poxa, sabe de tantos detalhes, uma pessoa que não tinha importância nenhuma, sabiam tantos detalhes a respeito do marido verdadeiro dela e do suposto Ricardão, que é esse Yosef aí, que é um romano. Só não sabe-se por que ele tinha esse nome, né? Tantos detalhes, mas não sabe o detalhe principal. Por que um romano teria um nome mexicano, hebraico? Bom, qualquer um sabe, qualquer um que conhece a Torá, sabe que adultério é um pecado de morte. Se ela é pega, se Miriam é pega traindo o marido, os dois são apedrejados. Não o marido. O Ricardão, no caso do romano, e Miriam, ou Maria, como é conhecida. Os dois seriam apedrejados. Para saber esse tanto de detalhe que esse rabino está contando, seria necessário ter uma testemunha. Isso para quem conhece a Torá, é o que é necessário para que uma pessoa seja apedrejada, uma testemunha. Se você tem uma testemunha, na verdade são 2 ou 3 testemunhas, né? 2 de preferência. Se você tem testemunha, você leva essa pessoa aos juízes, e os dois no caso,
e eles são apedrejados ali do lado de fora, no portão da cidade. Mas, enfim, são tantos detalhes na novela mexicana, mas nenhuma testemunha, porque senão eles teriam sido mortos. E essa história não teria tido o fim que a gente conhece, ou o fim que ele mesmo está narrando. Lembrando total respeito a todas as crenças, de coração eu falo isso, é muito importante ter respeito pelo próximo, mas também ter o direito de trazer o que a Torá fala. Nesse dia, Yosef Ben Podera entrou na casa de Miriam, romantizou, ou seja, tentou convencer ela, e rapidamente conseguiu, e fugiu com ela no dia de Yom Kippur. A Guemará não é um jornal, não é um jornal extra que você recebe no metrô. Isso significa que não é falado se esse Yosef Bandera, o romano, já estava tentando encontrar Miriam e estava tentando fazer o que todo homem tenta quando ele é mau caráter com uma mulher casada. Que é não, compra uma flor um dia e fala que é só para educação, café outro dia, fala que é só para educação. A Guemará não toca nesse ponto. Mas fica a nossa imaginação do que pode ter acontecido antes desse dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas sabe-se que o marido era muito duro e ela ficava pressionada. Yosef Ben Bandera entra na casa de Miriam e convence-a a fugir com ele para a cidade de Beit Lehem. Ok? Nessa cidade de Beit Lehem eles fogem em pleno Yom Kippur, o dia do perdão para o povo judeu. Porque era uma data certeira que o seu marido real não iria perceber. Eles moram juntos, mas moram escondidos. Por quê? Porque quem é judeu sabe que dentro da comunidade judaica todo mundo sabe o que acontece. Porque normalmente são lugares pequenos, comunidades pequenas. E o povo judeu nunca foi imenso de números. Nunca foi. Até quando saiu do Egito era proporcional ao resto do mundo. Mas nunca foi um povo gigante em números. Então, sabia-se que Miriam fugiu e o marido ficou só. Bom, aqui vem uma... Bom, Beit Lehem, ou Beit Lehem, como ele diz, depende qual versão que você está usando. Seria Belém também, né, para quem conhece, né, a transliteração em português. Normalmente é transliterado como... Não é transliterado, né, entre aspas, traduzido o nome para Belém, né? Ele mesmo diz que a comunidade é muito pequena. A comunidade judaica sempre foi pequena mesmo. Algo um pouco diferente do que a promessa para Abraão, né? Mas um dia a gente conversa sobre isso. A comunidade judaica sempre foi muito pequena. E eles tinham que viver escondidos. Eles ainda vivendo escondidos, eles tiveram um filho, você vai conhecer a história adiante que ele vai contar, com um marido agora, Ricardão, romano, e numa cidade judaica. E eles não foram mortos. Ela é uma adúltera. Eles não foram mortos. Uma das primeiras bombas. Miriam era uma mulher casada. E quando ela esteve com Yosef Ben Bandera, que é um romano, eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Jesus. A Torá oral deixa em aberto algumas questões. Por que tentaram dar esse nome de Yeshua, a salvação? Um dos principais motivos é para que, caso peguem ela adulterando, o que é a pena de morte, ela pelo menos pudesse dizer algo do tipo, Deus pediu para mim, ou eu tive uma visão, ou se mostrar de alguma forma impossibilitada de ser julgada. Porque hoje em dia, quando você fala, não, tô tomando Rivotril, não pode me julgar. Né? Eu vejo Teletubbies todo dia, eu sigo o Felipe Neto nas redes sociais, então eu não posso responder no tribunal. Eu não sou uma pessoa, tá, não tô muito normal. Por causa disso, uma das teorias que ela logo tentou botar um nome que pudesse sempre vir como resposta à culpa. E isso depois foi utilizado por Roma, Constantino, no Concílio de Nicéia, um local famosérrimo, onde foi instituída a religião cristã. A religião cristã não veio de profetas, não veio de galera cantando Torá e falando com Deus. Não, foi Roma, sentando num palanque político, decidindo o que vai entrar no Novo Testamento e o que não vai. Rapaz, o bicho pegou. A religião foi criada por Roma e a sua galera. Com certeza, do bem não era. Ai, meu amigo. Bom, eu deixei passar aqui uma parte que é bastante importante. A maioria das pessoas não sabe que o Yom HaKippurim é um dos dias, é o dia mais importante do povo de Israel, não só o povo judeu. Existe diferença do povo judeu e o povo de Israel, né? O povo judeu, para quem não sabe, só rapidinho aqui, são os descendentes de Judá, mas a gente já vai falar sobre isso. O povo de Israel são os descendentes das 12 tribos de Israel, certo? Esse dia, Yom HaKippurim, seria o dia das expiações. Um dia, isso acontece uma vez por ano, em que todos os pecados daqueles que aceitarem essa expiação, todos os pecados são perdoados, aqueles que confessarem o pecado. Mas essa novela mexicana é muito doida. Como é que vai pegar um dos dias, como é que Miriam, ou Maria, vai pegar o dia mais importante para ela também, porque ela era judia, vai pegar o dia mais importante e sair com o Ricardão. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa história. Ok, vamos continuar. Nesse momento, acontece algo muito interessante. Jesus nasce de uma relação problemática. Ela estava em Nidá, o que significa que ela estava em menstruação, porque ela não fez mais mikve, ela não seguia mais a Torá, ela sabia que ela já estava traindo o marido. Isso já era um pecado capital. Então a Torá oral diz que ela não seguia mais as leis judaicas. Ao contrário, ela queria se manter escondida com seu novo amor. Pra ninguém perceber.
Nasce um filho de uma relação proibida gravíssima e ela estando em Nidá, que significa lei de menstruação. Ou é rabino, mas a mulher menstruada não ovula. Pela lei judaica, mulher que está com a impureza da menstruação, não é que ela ovulou menstruando, isso é impossível. E sim, que ela não fez o mikve, ela não se purificou em águas puras, como a Torá fala, depois do ciclo menstrual. Eu realmente eu conheço um pouquinho da Torá, mas essa parte de menstruação eu não sou muito não sou muito desenvolvido não, tá? Mas um pouquinho de como o corpo humano funciona eu conheço. Eu não consigo entender como uma mulher que está grávida, ela está tendo ciclos menstruais. Essa parte parece que também o rabino desconhece um pouquinho. Então, eu vou pular essa parte, que nós dois desconhecemos, tá bom? E eu vou considerar uma coisa que ele falou ali no minuto 14, mais ou menos, que ele falou sobre Constantino. Ele está dando um pulo no tempo, ele foi ali do ano 0 da Era Comum, né? E, de repente, ele foi para 300 da Era Comum. Ele esqueceu 300 anos. Então, vamos entender o que ele está falando ali. Ele diz que Constantino, no concílio de Nicéia, que aconteceu lá pelo ano 300, foi o que definiu o que seria o cristianismo. Quando ele faz isso, ele está esquecendo algumas coisas históricas, alguns elementos históricos, alguns fatos históricos muito importantes. Por exemplo, ele ignorou Inácio da Antioquia, que de fato foi quem deu o chapéu na seita dos nazarenos, que seria o nome correto, não seria cristianismo. E isso se deu mais ou menos lá pelo ano, lá perto dos anos 70, quando o templo foi destruído. Tá? O concílio de Nicéia foi justamente o primeiro concílio, foi de fato levantado por Constantino, que tinha o intuito de juntar todas as congregações que já eram chamadas como cristãs. Isso foi em 325. Quer dizer, ele saiu do ano 0 e foi para o ano... Não, vamos fazer o seguinte, ele saiu do ano 33 e foi para o ano 325. Como é que, depois de 300 anos, depois da morte de alguém, tá? Mais ou menos 300 anos, eu arredondei, esse youtuber conseguiu concluir que alguém sem importância nenhuma até então, depois de 300 anos, quer dizer, é uma pessoa completamente sem importância, né, para ele, eles conseguiram validar a divindade desse alguém e criar uma religião que seria a religião cristã. Eu não consigo entender isso, né? Depois de 300 anos, a pessoa morreu, 300 anos depois, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos pegar essa história aqui que foi contada no livro, chama Talmud, pelo aquele povo lá, como é que chama mesmo? Judeu. Vamos usar isso para conseguir dominar o povo, criando uma religião completamente... Acho que não, acho que é bastante óbvio. Todo mundo conhece a história, mesmo que mais ou menos, mas conhece a história que o cristianismo, né, como todo mundo conhece hoje, ele veio crescendo. Constantino achou uma possibilidade de enfiar o paganismo ali dentro, isso eu tenho que concordar com ele, o paganismo foi enfiado ali dentro do que seria a seita dos nazarenos e surgiu então o cristianismo. Isso não foi um palanque, como ele está dizendo aí, um palanque de político, como ele está dizendo. É uma coisa que foi acontecendo ao longo dos anos e se iniciou com Inácio da Antioquia. Então, eu peço, por favor, que vocês digitem aí Inácio da Antioquia. Inclusive, eu indico aqui um excelente estudo que é do Yahusef Ben Abraham, que fala sobre Inácio da Antioquia. Eu não lembro o título do vídeo, mas se você colocar Inácio e Yahusef com H, tá? Vocês vão achar. Ou seja, ela se manteve com aquela impureza espiritual em casa. Então não houve nenhuma purificação. Isso significa impura com a impureza de menstruação, ok? 2 pecados graves foram feitos e óbvio que não ia dar muito certo. Nasceu Jesus. Jesus era judeu, porque ele era filho de mãe judia. Existem apenas 2 possibilidades de uma pessoa ser judia nessa Agora ele voltou lá de 300 anos para o nascimento do Mashiach, que seria no ano 0. vida. Ou se ele nasce de mãe judia, tá aí pra quem fala que a Torá é machista, o único ventre, a única pessoa que pode decidir se seu filho judeu é a mãe. E número 2, se a pessoa se converte ao judaísmo de forma séria, como principalmente em Israel. No caso de Jesus... Aqui mesmo ele já mostra que ele desconhece a Torá de verdade, né? Ele conhece a Torá oral. Por quê? Por que eu digo isso? A Torá oral, para quem não sabe, foi escrita
Eu já falei isso, né? Mas eu vou falar de novo, porque é uma coisa que tem que insistir. Diferenciar o que é a Torá de verdade, que essa é a verdade, da Torá oral. A Torá oral foi escrita depois do Messias, depois do Mashiach. Já a Torá foi entregue a Moisés muito antes do Mashiach. Então, o que ele conhece aqui é uma coisa que surgiu depois do período do cativeiro babilônico. E o que que é? Ele está dizendo aqui que para ser judeu é necessário que nasça de uma mulher judia. Só que isso está errado. Na Torá, quem conhece a Torá, quem nasce de um judeu, no caso da tribo de Judá, é de Judá, um judeu homem. Quem nasce de um judeu da tribo de Benjamim é da tribo de Benjamim. E assim por diante de todas as tribos. O que acontece, na verdade, é que a mulher quando ela casa com um marido, a mulher ela é da tribo israelita, casa entre israelita, tá? Uma mulher que é da tribo de Naftali, ela casa com um marido, um homem da tribo Dan. Ela passa a fazer parte dessa tribo de Dan. Ela vai ser enxertada na tribo de Dan. E o filho que nascer dali vai ser da tribo de Dan. Não vai ser da tribo da